Olá, pessoal! Como estão? Este é o primeiro de uma série de vídeos que trataremos sobre como solucionar inequações. Antes de mais nada, precisamos saber reconhecer uma inequação. E uma inequação é quando duas expressões matemáticas são comparadas através de uma desigualdade. Por exemplo, 5x menos 2 maior ou igual que x mais 4. Nosso objetivo neste vídeo é resolver inequações. E resolver uma inequação em uma variável real x, por exemplo, significa encontrar todos os valores reais de x que tornam aquela desigualdade verdadeira. Para isso, precisamos conhecer algumas propriedades envolvendo desigualdades. A primeira trata da compatibilidade da ordem com respeito à adição, que nos diz o seguinte: dado uma relação de ordem, x menor ou igual a y, se somarmos ambos os membros dessa desigualdade por um mesmo número z, o sentido da desigualdade se mantém. Ou seja, x mais z menor ou igual a y mais z. Acharam um pouquinho complicado? Se a resposta for sim, tenta primeiramente entender essa relação, essa propriedade, num caso particular. Por exemplo, tomando x igual a 3, y igual a 10, claro que o 3 é menor do que 10, e vamos tomar z igual a menos 2. Se somarmos ambos os lados dessa desigualdade pelo menos 2, o sentido da desigualdade permanece. 1 é menor do que 8. A segunda propriedade trata da compatibilidade da ordem com respeito à multiplicação. Dado uma relação de ordem x menor ou igual a y, e agora vamos considerar z um número positivo, ao multiplicarmos ambos os membros dessa desigualdade por z, o sentido da desigualdade se mantém. Ou seja, x vezes z é menor ou igual a y vezes z. Novamente, vejamos isso num caso particular. Tomando x igual a 13 e y igual a 10 e z igual ao número real 2, positivo, se multiplicarmos ambos os membros dessa desigualdade, encontraríamos 6 e 20 e o sentido da desigualdade permanece. Agora, se multiplicarmos ambos os membros dessa desigualdade por um número z negativo, o sentido da desigualdade altera. O sentido da desigualdade muda, ou seja, x vezes z é maior ou igual a y vezes z. Novamente, num exemplo em particular, considerando x igual a 3 e y igual a 10, e tomando z um número negativo menos 2, ao multiplicarmos ambos os termos dessa desigualdade, encontraríamos menos 6 e menos 20. E temos a inversão no sentido da desigualdade. Menos 6 é maior do que menos 20. Tendo em mãos apenas essas propriedades, já é possível resolvermos alguns exemplos de desigualdades. Vamos começar com um exemplo simples de inequação, aquela que apareceu lá no início do vídeo. 5x menos 2 maior ou igual a x mais 4. Bom, o primeiro passo é deixar a variável x somente num dos lados da desigualdade. Então, para isso, vamos somar ambos os lados dessa desigualdade por menos x. E aí, o sentido dessa desigualdade, pela propriedade 1, ela permanece. Com isso, a gente obtém 4x menos 2 maior ou igual a 4. O próximo passo agora é somarmos ambos os lados dessa desigualdade por 2. E, novamente, pela propriedade 1, o sentido da desigualdade permanece. Com isso, a gente obtém 4x maior ou igual a 6.
Por fim, multipliquemos ambos os lados dessa desigualdade por 1/4. Veja que como 1/4 é um número positivo, pela propriedade 2, a desigualdade permanece. E com isso nós chegamos que x maior ou igual a 6/4. Bom, sendo assim, o conjunto solução dessa inequação pode ser expresso da seguinte maneira: é todo número real x, tal que x é maior ou igual a 3/2. Veja que aqui a gente pode escrever, né, o 6/4 como sendo igual a 3/2. Ou então, por meio de intervalos. Essa solução se expressa como intervalo fechado, 3/2 mais infinito. E por fim, podemos também representar esse conjunto solução geometricamente. Se esta reta representa o conjunto dos números reais, este pontinho aqui é o 3/2, então nós temos que o conjunto solução geometricamente será todos os pontos à direita do 3/2 e devido a essa igualdade, incluindo o ponto 3/2, uma bolinha fechada aí. Este seria o conjunto solução dessa inequação. Vamos para o próximo exemplo. Vejam que neste caso temos duas inequações envolvidas. Sendo assim, solucionar esse exercício significa encontrar todos os valores de x que satisfazem as duas desigualdades ao mesmo tempo. Ou seja, que satisfazem 2 maior que menos 3x menos 3 e menos 3x menos 3 maior ou igual a menos 7. É possível resolvermos essas duas inequações simultaneamente. Para isso, basta isolarmos a variável x neste membro da desigualdade. Bom, então, primeiramente, somamos 3 em cada um dos membros. Pela propriedade 1, o sentido das desigualdades não alteram. E com isso, nós obtemos 5 maior que menos 3x maior ou igual a menos 4. Agora, multipliquemos cada um dos membros por menos 1/3. Vejam como estamos multiplicando por um número negativo. Pela propriedade 2, o sentido das desigualdades alteram. Com isso, encontramos menos 5/3 menor do que x, menor ou igual a 4/3. Sendo assim, o conjunto solução é dado por todo número real x, tal que x é maior que menos 5/3 e menor ou igual a 4/3. Em termos de intervalo, o nosso conjunto solução ficaria intervalo aberto no menos 5/3, porque ele não pertence ao conjunto solução, e o intervalo fechado no 4/3, pois ele pertence ao conjunto solução. Geometricamente, representando o conjunto dos números reais por essa reta, onde esse ponto é o menos 5/3, esse pontinho 4/3, o conjunto solução geometricamente ficaria dessa maneira. Todos os pontos entre esses dois valores, bola aberta no menos 5/3 e bola fechada no mais 4/3. Fico por aqui e peço a colaboração de vocês para espalharmos o conhecimento. Se você gostou do conteúdo desse vídeo e acredita que possa ajudar outros estudantes, curta o vídeo, se inscreva no Catmate. Vamos espalhar o conhecimento. Um abração para cada um de vocês
e espero todos no próximo vídeo.